Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Estamos começando mais um episódio do Voz da Igreja Podcast, um dos caminhos para a evangelização que nós aqui da Arquidiocese de Curitiba trazemos com muito carinho para você aqui nas nossas redes sociais. Se você está me ouvindo no Spotify, não esqueça de seguir o nosso canal Arquidiocese de Curitiba e acompanhar não só o Voz da Igreja, mas também os Evangelhos do Dia no Spotify. Agora, se você está me assistindo através do YouTube, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e acompanhar todos os vídeos novos que nós lançamos por aqui. Vamos para o episódio de hoje falando sobre um tema muito importante na fé cristã, na fé católica, que é a Semana Santa. Então fique com a gente, porque essa edição do Voz da Igreja está no ar. E para falar sobre um tema tão importante, tão pertinente na nossa fé enquanto cristãos católicos, nós recebemos hoje no Voz da Igreja o padre Maurício Gomes dos Anjos, ele que é coordenador do clero aqui da nossa arquidiocese. Padre Maurício, seja muito bem-vindo ao Voz da Igreja Podcast. É um prazer tê-lo conosco aqui para falar sobre um tema tão importante como a Semana Santa. Obrigado, Luiz. Obrigado também a todos que têm acompanhado os conteúdos produzidos. E hoje temos uma tarefa muito importante, falar da Semana Santa, do Tríduo Pascal, deste tempo quaresmal, que também é um tempo de preparação para a Páscoa do Senhor. Preparação essa que é bastante intensificada pelo tempo quaresmal. Então, acho que a dúvida que muitos têm, e que é uma dúvida bem pertinente já para a gente abrir esse episódio de hoje, é como vivenciar bem uma Semana Santa. Nós vemos nesse tempo quaresmal um movimento de que muitas igrejas intensificam também até atendimento a confissões, é um período de preparação muito grande. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco para nós sobre isso, como vivenciar bem a Semana Santa. A Semana Santa é a semana das semanas, é a melhor semana para nós. E enquanto cristãos católicos, a nossa caminhada nessa semana realmente deve estar bem identificada a um processo de conversão que é contínuo, mas especialmente num clima de preparação, e esta preparação se dá por uma boa confissão. Por isso, em muitas das nossas comunidades, há uma organização, especialmente no tempo agora quaresmal, para que cada fiel possa aproximar-se de Deus pelo sacramento da reconciliação, para que assim vivencie melhor tudo o que a igreja preparou e a forma como celebramos a Semana das Semanas, e dentro desta semana, o Tríduo Pascal, que inclusive está antecedido pelo Domingo de Ramos da Paixão do Senhor. Enfim, cada cristão, cada católico, ao preparar-se para a Semana Santa por meio da confissão, com certeza já entra num clima de preparação e de uma vivência maior da sua vida de fé. O senhor falava do início da Semana Santa, né, antes do Tríduo Pascal, e o senhor falou do Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. Muitos às vezes conhecem apenas como Domingo de Ramos, outros Domingo da Paixão, enfim, mas o termo é esse, Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. Existe alguma diferença entre essas duas expressões que eu mencionei agora? Domingo de Ramos, Domingo da Paixão? Como isso funciona? Geralmente, ou popularmente, nós conhecemos como Domingo de Ramos. E somos convidados realmente a entrar nesse espírito, porque o próprio missal, onde está tudo o que se celebra a cada momento, traz essa titulação, Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. É o Domingo de Ramos, porque já se evidencia a preparação também do ambiente com ramos verdes, cada fiel convidado a levar um ramo verde para ser abençoado, mas também é conhecido como o Domingo de Ramos e da Paixão, porque neste dia, em todas as nossas comunidades paroquiais, onde acontece também o Domingo de Ramos e da Paixão, se escuta o relato da paixão. E cada ano, a cada 3 anos, segundo o ciclo da liturgia, nós escutamos um relato, conforme o que a igreja celebra naquele ano, conforme o evangelista que estamos seguindo. Então, essa tradição é muito antiga na igreja, de que na Semana Santa, pelo menos 2 vezes se escute o relato da paixão. E isso acontece tanto no domingo de Ramos da Paixão, quando escutamos aquela narrativa, geralmente tem um narrador, tem um leitor,
tudo preparado para que possamos escutar todo esse relato da paixão do Senhor. E também acontece na Sexta-feira Santa, que é um dos momentos do Tríduo Pascal, onde todos os anos nós escutamos o relato da paixão na perspectiva do Evangelho de São João. E o senhor falou agora sobre missal, né? Introduzindo aqui a nossa pergunta, que essa expressão Domingo de Ramos e da Paixão, ela é trazida através do Missal Romano, que está com nova edição. Nós comentamos aqui no Voz da Igreja, inclusive recebemos o diácono Cleverson Teixeira, que nos lançou luz sobre essa questão da nova edição do Missal. Muitos chamam como novo Missal, mas a expressão correta é uma nova edição do nosso Missal Romano. E, inclusive, você pode acompanhar esse episódio, se estiver acompanhando no YouTube, clica nesse link que está aparecendo aqui em cima para ter acesso a esse episódio exclusivamente falando sobre a nova edição do Missal. Então agora, padre, dando sequência à Semana Santa, que nós falávamos aqui, tem início com o Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor, na terça-feira nós temos a Missa dos Santos Óleos. Tradicionalmente, na nossa arquidiocese, ela acontecia às quintas-feiras. Porém, nessa semana, ela aconteceu na terça. Então, eu queria que o senhor falasse para nós o que motivou essa mudança de trazer a Missa dos Santos Óleos da quinta-feira, que ela acontecia quinta-feira pela manhã, não é isso? E essa semana que passou agora, ela aconteceu na terça-feira à noite. Foi 19h30, 19h30, essa celebração. Queria que o senhor explicasse para nós o porquê dessa mudança, de quinta para terça-feira. Realmente é uma grande tradição na arquidiocese, aqui em Curitiba, a celebração na quinta-feira pela manhã. Contudo, neste ano, houve assim uma proposição de que acontecesse na terça-feira à noite para que tivesse um pouco mais a assiduidade dos fiéis e, além do mais, para que também o plano da ação evangelizadora, o plano pastoral, como é conhecido tradicionalmente, fosse lançado oficialmente na arquidiocese. Então foi dessa forma que, ao celebrar a Missa dos Santos Óleos, a renovação das promessas sacerdotais com todos os padres, também houve o lançamento oficial com a participação um pouco maior dos fiéis, tendo em vista que na quinta-feira pela manhã muitos dos nossos fiéis ainda estão num ambiente de trabalho. E, padre, é uma dúvida que muitos têm, nós recebemos até alguns relatos aqui. Essa missa que aconteceu ontem, terça-feira, a Missa dos Santos Óleos, ela não é necessariamente para abençoar óleos, assim, a torto direito, né? Porque a gente até ouviu alguns relatos, nos mandaram algumas mensagens dizendo de pessoas que às vezes confundem essa expressão, porque quando falamos de santos óleos, são os santos óleos usados nas celebrações, né? Não o óleo, às vezes, que as pessoas levam de casa para serem abençoados na igreja. E muito menos os óleos. Ainda tem aqueles que confundem a unção, a bênção dos santos óleos com a bênção dos óleos. Então, não se trata do nosso órgão da visão, e sim dos santos óleos utilizados pela igreja, né, padre? Isso, então, realmente, alguns confundem um pouco, alguns levam óleos para serem abençoados e não é este o momento. Pode até o óleo ser abençoado, Claro. mas não é o dia desta bênção. Sim. E, claro, a bênção dos óleos também é prevista na igreja no dia de Santa Luzia, que é a protetora dos óleos. Mas neste dia, é um dia muito especial porque são abençoados os 2 óleos que são utilizados nos sacramentos do batismo e da unção dos enfermos. Esses 2 óleos realmente são abençoados pelo bispo e depois são levados para as comunidades. E também há a consagração do óleo do crisma. O óleo do crisma ele tem uma importância maior, por isso há um rito de consagração do óleo do crisma. Esse óleo do crisma é utilizado também no rito do batismo, é utilizado no dia do sacramento da crisma, é utilizado quando um neo-sacerdote é ordenado, suas mãos são ungidas, e também é utilizado na ordenação de um novo bispo, quando a cabeça do novo bispo é ungida. Ainda um outro momento em que algumas comunidades poderão utilizar o óleo, o bispo propriamente utiliza, para a dedicação da igreja e para a dedicação de um altar. Então, essa é a diferença justamente do
óleo do crisma, que é consagrado, e os outros óleos dos enfermos e dos catecúmenos. Catecúmenos é aqueles que ainda não receberam os sacramentos, são abençoados em vista de que também sejam levados às comunidades. Agora, essa missa é muito importante também, e nós vimos nessa última que tivemos, que ela reúne todos os padres da nossa arquidiocese. O clero se concentra para essa celebração. E isso configura também um reforço muito grande à unidade da igreja, né? Para que todos estejam em comunhão naquele momento, os párocos e também a comunidade, né? Os paroquianos. Isso, Luiz, e realmente essa missa, ela é conhecida como missa da unidade. Quer dizer, é a unidade dos presbíteros em torno do seu bispo. Tanto que na missa há a renovação das promessas sacerdotais que cada padre faz no dia da sua ordenação presbiteral. No dia da missa do Crisma, o padre também renova diante do bispo. Então, é realmente num clima de unidade. Unidade com o bispo, também há a participação dos diáconos e a participação do povo de Deus, dos fiéis, expressa esta grande unidade que nunca deveríamos perder, porque isso é a nossa identidade católica. Unidos em torno do bispo, unidos em torno do papa, nós garantimos, inclusive, que estamos a caminho da salvação. E falando ainda da Semana Santa, nós já nos encaminhamos, passando a terça, a quarta, a quinta-feira da Ceia do Senhor, marca o início do Tríduo Pascal, né, que configura a quinta-feira da ceia, a sexta-feira santa e também o sábado. Eu queria que o senhor falasse também como é que nós podemos vivenciar esse período de solenidade da nossa igreja, período de fé, recolhimento também, de conversão, por que não? Porque caracteriza o fim do período quaresmal. Então, acredito que a principal vivência para estes momentos do Tríduo Pascal se dá primeiro por uma prerrogativa muito importante, realmente na participação junto à sua comunidade. Eu, inclusive, quero convidar a cada um que participe na sua comunidade do Tríduo Pascal. Porque geralmente, para alguns, esses são dias de um feriado prolongado. Mas para nós, cristãos católicos, não pode ser um feriado prolongado. E se eu tenho uma participação ativa dentro de uma comunidade, eu não posso deixar esta comunidade no ápice de todas as celebrações para justamente aproveitar para descansar. Eu posso descansar em outros momentos, mas a Semana Santa, especialmente o Tríduo Pascal, é para que eu possa vivenciar plenamente, junto à minha comunidade, o mistério central da vida de fé. Por isso, a celebração do Tríduo Pascal tem essa conotação muito comunitária e justamente eu quero aqui salientar a importância de participar nos três momentos, sabe? Porque o Tríduo Pascal, ele é uma única celebração. Começa com a missa da Ceia do Senhor e culmina com a Vigília Pascal já naquele momento em que celebramos o Cristo ressuscitado. São três momentos, mas uma única celebração. Então, começamos com a missa da Ceia do Senhor e o lava-pés. Geralmente nós também conhecemos como a missa do Sim, missa do lava-pés, lava-pés, é. mas esquecemos que esquecemos não damos aquela importância de que essa também é a missa da Ceia do Senhor. O serviço do lava-pés está intimamente ligado a toda a questão realmente do que celebramos na Eucaristia. Então, naquele dia se celebra um momento e justamente este momento já nos coloca diante deste mistério central da vida de fé, da Eucaristia e do serviço desenvolvido pelo Cristo, o serviço do lava-pés. No outro momento, que é a Sexta-feira Santa, Sexta-feira da Paixão, é um momento onde nos encontramos para que, em continuidade a tudo que já foi celebrado, em continuidade àquele silêncio que entrou na quinta-feira, também se possa, naquele momento, escutar o relato da paixão, para que se possa também, neste momento, fazer a adoração da cruz, e é tradicional nessa sexta-feira também a oração universal, que é por pelas diversas intenções que a igreja reza
é a chamada oração universal. Depois, chega no dia da vigília pascal, é a mãe de todas as vigílias, assim conhecida. Eu costumo dizer assim e sempre saliento, é a vigília que nos dá a garantia, inclusive, de estarmos numa semana das semanas e vivenciando o que é realmente o Cristo ressuscitado. E vigília pascal não é como uma missa que nós participamos, é uma vigília. Então, ela tem a característica de ser prolongada, de ser um tempo maior, onde nós podemos escutar a palavra de Deus, onde nós podemos também participar da bênção do fogo, e ter uma vela nas mãos, onde nós podemos também participar da liturgia batismal e aí também participar de toda a liturgia eucarística. É muito interessante que cada um possa perceber que durante a vigília pascal, nós tocamos nos 4 elementos naturais. Então, quando na primeira parte aparece o fogo, é um elemento natural, o círio pascal, velas acesas, o canto do exulte, a proclamação da Páscoa. No momento em que começa todas as leituras que são feitas, são 9 leituras no total, salmos também que são cantados, nós tocamos no elemento ar, o ar que dá vida, o ar que produz vida, e estamos tocando neste elemento. Quando começa a liturgia batismal, nós tocamos no elemento chamado água, a água como sinal de pureza. Então, a água, o sinal da purificação, nesse dia também geralmente há batizados, especialmente de adultos, então tocamos no elemento água. E por fim, vamos também tomar os elementos da terra, frutos da terra e do trabalho humano, diz no momento da apresentação das oferendas, quando se apresenta o pão e o vinho, que depois transubstanciados se tornam o corpo e o sangue do Senhor. Então, a vigília ela está preparada também para tocarmos os elementos naturais. E como o senhor falou, o tríduo ele não talvez dividido em atos, mas é uma celebração só, de preparação, de recolhimento. E também há uma dúvida bastante grande, porque assim, durante o período quaresmal, nós estamos em constante jejum, abstinência, num esforço de preparação. E isso é ainda mais acentuado na Sexta-feira Santa, não é isso? É um período de recolhimento, mas também de jejum e abstinência, nos preparando para o que ainda vem, principalmente no sábado com a vigília, não é isso? Isso, então, ao entrar, logo depois da missa da Ceia do Senhor, já entra-se realmente para sexta-feira, e este é um dia obrigatório de jejum e abstinência de carne. O que é o jejum? O jejum não é ficar sem se alimentar. O jejum é tomar uma única refeição completa no dia. Então, toma uma refeição completa, geralmente é o almoço, porque está no meio do dia, e se toma também uma breve, pouca alimentação, melhor dizendo, de manhã e, quem sabe, à tarde. Se juntar as 2 refeições, não dá uma, que geralmente nós fazemos. Sim. Isso é a prática do jejum, que essa prática do jejum, ela é obrigatória para todos os católicos, dos 18 até os 60 anos, é obrigatória. E claro que estejam também em condições de saúde. Sim. E a abstinência de carne, quer dizer, o dia que não se come carne vermelha. Essa abstinência de carne também é obrigatória. E daí ela alarga para os 14 anos, dos 14 até os 60 anos. Poxa, maravilha, padre. Eu poderia dizer que aqui esse episódio de hoje nos serviu praticamente como um pequeno catecismo nos introduzindo à Semana Santa da nossa arquidiocese. É muito importante até trazermos à tona esse tema, porque é muito importante, principalmente pelo público que nos acompanha. Porque muitas vezes eu falava bastante aqui desse esforço de conversão durante o período quaresmal. Muitos daqueles que às vezes estão afastados da igreja, afastados de suas paróquias, veem esse momento como muito oportuno para voltar à vivência em comunidade, voltar à vivência de paróquia, de comunidade, de exercer e praticar a nossa fé. Queria que o senhor também comentasse um pouco sobre isso. É um momento marcado por isso também, né? Claro, e veja, Luiz, e também todos que estão nos acompanhando,
o tempo da quaresma, ele nos leva para o tríduo pascal. E do tríduo pascal, com a vigília, o ápice de tudo, nós chegamos ao domingo, o domingo da Páscoa. É aquele oitavo dia que não existe cronologicamente, mas que nós tanto almejamos. Um dia estar também na presença do Cristo, estar na presença dele, na presença daquele também que nos salvou. E nesse sentido, veja, terminados os exercícios da quaresma, celebrado assim o tríduo pascal, nós chegamos então ao tempo pascal, que é este grande convite para que aqueles que fizeram o processo de conversão, de mudança, possam agora permanecer neste tempo, que é um tempo de plenitude. Veja que a igreja também é muito sábia nesse sentido. Nós temos 40 dias de quaresma, mas temos 50 dias de Páscoa, quer dizer, o tempo é maior, vai culminar o tempo pascal lá na vigília de Pentecostes e no dia de Pentecostes, para coroar tudo. Quer dizer, nós somos cristãos pelo Cristo ressuscitado, e esta presença do Cristo ressuscitado precisa ser percebida na comunidade e, inclusive, pelos fiéis que fizeram os seus exercícios quaresmais. Que maravilha. Padre, queria, acho que em primeiro lugar, agradecer mais uma vez a presença do senhor e queria também pedir se o senhor tem alguma mensagem, até porque nós estamos na quarta-feira, então ainda vamos adentrar o tríduo pascal. Uma mensagem de avivamento mesmo para aqueles que nos assistem, para que possam participar na sua plenitude desse período tão importante que é o tríduo. Então eu queria abrir esse espaço para o senhor deixar uma mensagem àqueles que nos ouvem. Agradeço então, Luiz, agradeço também a todo o trabalho realizado na Arquidiocese e quero convidá-los para que cada um faça essa experiência muito profunda de entrar no tríduo pascal, sabe? Entrar no tríduo sem a preocupação do tempo, entrar no tríduo realmente vivenciando cada momento. Eu tenho certeza de que em nossas comunidades há uma preparação para este momento, mas aproveite também, você que está nessa preparação, não deixe de vivenciar cada momento, porque pode acontecer que em muitas ocasiões se prepare tudo e a ansiedade, inclusive para que tudo dê certo, impeça de celebrar o que é o sentido principal. Não deixe que isso aconteça. Prepare bem, faça realmente tudo o melhor, mas depois celebre bem, vivencie cada momento. É isso que eu desejo a cada um. Maravilha. Padre, muito obrigado por estar conosco aqui hoje. Esse foi o Voz da Igreja podcast dessa semana. Queria mais uma vez pedir para você que depois de tanto tempo aqui nos acompanhar, que deixe o seu like, que se inscreva no canal, porque nós precisamos muito que você clique aí no joinha, esse ícone de positivo do YouTube, para fortalecer o nosso trabalho e divulgar o nosso conteúdo para cada vez mais pessoas. Você que está assistindo aí, assistiu esse episódio todo e até agora não se inscreveu no nosso canal. Aproveite agora, clique no botão de se inscrever e fique por dentro das novidades aqui no nosso YouTube da Arquidiocese de Curitiba. Agradecendo ao Padre Maurício, agradeço também a você que esteve conosco até agora em mais esse episódio do Voz da Igreja. Muito obrigado e nos vemos na próxima edição.